Quando a morte bate à porta sem avisar, ela não leva só a pessoa que partiu. Leva também um pedaço de quem fica. Eu tinha apenas 13 anos quando perdi meu pai, e junto com ele, a sensação de que o mundo podia ser um lugar seguro. Olá, meus queridos. Aqui é a vovó Dora, com meus 76 anos bem vividos, falando diretamente do meu cantinho em Petrópolis, Rio de Janeiro. Essa cidade de clima ameno que me acolheu depois de tanta tempestade. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei dentro do peito por mais de 60 anos. Uma história de dor, mas também de superação. Antes de começar, tenho uma novidade para todos vocês que a equipe desse canal falou para avisar. Novamente, esse canal bateu uma marca histórica de 80 mil inscritos. Com isso, o sorteio de R$ 300 aumentou para R$ 500 e ainda dá tempo de participar. Para participar e ter chances de ganhar esses R$ 500 é muito fácil. Só basta se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e comentar seu nome, onde você mora e alguma informação sobre você, pode ser qualquer coisa, o que você gosta de fazer, comer, quantos filhos tem e tudo mais. Agora, vamos começar. Nasci em 1949, numa cidadezinha chamada Três Corações, no sul de Minas Gerais. Um lugar onde todo mundo conhecia todo mundo, onde as fofocas corriam mais rápido que água de enxurrada e onde os segredos de família eram guardados a 7 chaves, enterrados no quintal de casa, junto com outras vergonhas que ninguém queria que viessem à tona. Meu pai, Jonas, era um homem que parecia ter sido talhado de um jeito diferente dos outros homens da cidade. Enquanto os pais dos meus amigos eram durões, fechados, de poucas palavras, meu pai era todo sorrisos, abraços e histórias. Trabalhava como contador no único banco da cidade, sempre de terno bem passado, com aquele bigodinho fino que ele aparava com tanto cuidado todas as manhãs na frente do espelho. Dorinha, minha princesa, ele me chamava, mesmo quando eu já não era tão pequena assim. E eu adorava, viu? Adorava ser a princesa dele. Adorava quando ele chegava do trabalho e me rodava no ar. Mesmo que a mãe reclamasse que isso não era coisa de se fazer com uma menina que já estava ficando mocinha. Minha mãe, Cecília. Ela sempre foi uma mulher quieta, de poucas palavras, como se tivesse um peso invisível nos ombros que a impedia de sorrir com frequência. Bonita, isso ela era. Cabelos pretos, sempre presos num coque, pele clara que ela protegia do sol como se fosse o maior tesouro. Mas havia uma tristeza permanente nos olhos dela, uma melancolia que nem mesmo as palhaçadas do meu pai conseguiam espantar por completo. Sua mãe teve uma vida difícil antes de me conhecer. Meu pai explicava quando eu perguntava por que ela era tão diferente das mães sorridentes das minhas amigas. Temos que ter paciência com ela, ter amor dobrado para compensar. E ele tinha. Meu Deus, como ele tinha amor para dar! Chegava em casa com florzinhas colhidas no caminho, preparava café da manhã surpresa nos domingos, levava a gente para passear no parque da cidade nos feriados. Quando tinha festa na escola, era sempre ele quem ia, todo orgulhoso, sentar na primeira fileira para me ver recitando poesia ou cantando no coral. Nossa casa era simples, mas aconchegante. Ficava numa rua tranquila, com um quintal pequeno, onde a mãe plantava temperos e um pé de jabuticaba que era minha alegria quando carregava de frutinhas. Eu tinha meu próprio quarto, pequeno mas todo decorado com flores que o pai tinha pintado na parede num domingo de chuva. Os melhores momentos da minha infância eram as noites de sexta-feira. O pai chegava do trabalho, jantávamos todos juntos e depois íamos os 3 para a sala ouvir o programa de rádio que ele adorava. Quando acabava, ele pegava o violão e tocava modinhas, enquanto eu e a mãe cantávamos. Nessas horas, até ela sorria um pouco, como se por alguns minutos conseguisse esquecer aquele peso que carregava. Na escola, eu era boa aluna. Não das melhores, mas me esforçava muito para deixar o pai orgulhoso. Matemática era meu ponto fraco, mas ele, com toda a paciência do mundo, sentava comigo na mesa da cozinha depois do jantar e me ajudava com os deveres. Não tem problema ser difícil, Dorinha, ele dizia quando eu chorava de frustração por não entender alguma conta. As coisas mais importantes da vida a gente aprende é na dificuldade.
Eu não sabia então como aquelas palavras seriam verdadeiras nos anos que viriam pela frente. Foi num dia comum de semana, uma terça-feira de abril de 1963, que o mundo desabou na minha cabeça. Estava na escola, na aula de português, quando a diretora veio me chamar. No corredor, com aquela cara séria que adultos fazem quando acontece algo muito grave, ela me disse que meu pai tinha passado mal no trabalho e sido levado às pressas para o hospital. Corri as 5 quadras que separavam a escola da Santa Casa, o coração quase saindo pela boca. Quando cheguei, encontrei minha mãe sentada num banco de madeira no corredor, o olhar perdido, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o terço que sempre carregava na bolsa. "Mãe, cadê o pai? O que aconteceu?" perguntei, já com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não respondeu, nem precisava. Aquele silêncio, o jeito como ela olhou para mim, como se não me reconhecesse por um instante, me disse tudo o que eu precisava saber. Foi o coração. Ela finalmente sussurrou. Foi muito rápido. Quando chegou aqui, já tinha partido. Infarto fulminante foi o que o médico chamou. Uma bomba relógio que ninguém sabia que existia dentro do peito do meu pai. Ele tinha apenas 42 anos, era saudável, nunca fumou, não bebia além de um copinho de vinho nos domingos de almoço em família. Os dias que se seguiram foram um borrão de rostos, de abraços que não consolavam, de palavras vazias de pessoas bem intencionadas. O velório na sala da nossa casa, como era costume na época. O enterro com quase a cidade inteira presente, porque meu pai era querido por todos. E depois, o silêncio. Um silêncio ensurdecedor que tomou conta da nossa casa, como se junto com meu pai tivessem enterrado também todas as risadas, todas as canções, toda a alegria que ele trazia. Minha mãe, que já era quieta antes, agora parecia um fantasma. Andava pela casa sem realmente estar ali. Fazia as tarefas domésticas mecanicamente, falava o mínimo necessário. À noite, eu a ouvia chorar baixinho no quarto. Durante o dia, ela olhava pela janela por horas, como se esperasse ver meu pai voltando do trabalho com aquele sorriso largo e os braços abertos para me girar no ar. Eu também estava destruída por dentro. Sentia um buraco no peito, como se tivessem arrancado algo vital de mim. Tinha pesadelos quase todas as noites, acordava chamando por ele. Na escola, não conseguia me concentrar, minhas notas caíram, não queria brincar com os amigos. "Ela vai superar", ouvi uma tia dizer para minha mãe. "Criança esquece rápido." Mas como eu poderia esquecer? Como poderia seguir em frente quando a pessoa que mais me amava no mundo, que me fazia sentir segura e especial, tinha sido arrancada da minha vida sem nem tempo de dizer adeus? A vida, porém, tem um jeito cruel de continuar, de arrastar a gente para frente mesmo quando queremos ficar parados no tempo. As contas continuavam chegando, a comida precisava ser comprada, a vida exigia que continuássemos vivendo, mesmo despedaçados por dentro. Foi aí que as dificuldades financeiras começaram a aparecer. Meu pai tinha um seguro pequeno, que logo acabou. Minha mãe nunca tinha trabalhado fora de casa, não tinha profissão nem estudo além do primário. Começou a fazer faxina nas casas das famílias mais ricas da cidade, a lavar roupa para fora, a vender doces que fazia na madrugada, depois de passar o dia limpando casa dos outros. Eu tentava ajudar como podia. Aos 13 anos, comecei a cuidar de crianças menores depois da escola, para famílias que podiam pagar algumas moedas por esse serviço. Nas férias, ajudava na padaria da esquina, arrumando as prateleiras, varrendo o chão. Cada centavo que ganhava entregava para a mãe, que juntava tudo numa lata de biscoitos que guardava no alto do armário da cozinha. Mesmo assim, era difícil. Muito difícil. A casa onde morávamos era alugada, e sem o salário do meu pai, logo ficou impossível manter o pagamento em dia. Após 3 meses de aluguel atrasado, tivemos que sair de lá, nos mudar para uma casinha minúscula nos fundos do quintal de uma senhora idosa, que cobrava menos em troca de cuidarmos dela também. Ver minha mãe, que já era tão triste antes, afundando cada vez mais numa depressão silenciosa, me partia o coração. Ela emagrecia a olhos vistos, quase não comia, trabalhava até cair de exaustão.
Muitas noites, eu a encontrava adormecida na mesa da cozinha, sobre os panos que estava passando, o ferro ainda quente ao lado. A vida tinha se tornado uma luta constante pela sobrevivência. Eu sentia falta não só do meu pai, do seu amor e proteção, mas da segurança que ele nos dava, da certeza de que teríamos comida na mesa no dia seguinte, de que não seríamos despejadas, de que haveria um remédio se ficássemos doentes. Foi nesse momento mais vulnerável das nossas vidas que João apareceu. E com ele, uma promessa de dias melhores que logo se revelaria a pior armadilha que poderíamos cair. João Tavares entrou na nossa vida num domingo depois da missa. Eu e minha mãe estávamos saindo da igreja. Ela com aquele vestido preto que não tirava desde o enterro do meu pai. Eu com uma roupa já pequena que uma vizinha tinha me dado. Ele se aproximou, chapéu na mão, sorriso educado no rosto. Dona Cecília, sou João Tavares, trabalhava no banco com seu marido. Meus sentimentos pelo Jonas eram um homem e tanto. Minha mãe agradeceu com um aceno de cabeça, sem olhar direito para ele. Estava assim com todo mundo, distante, fechada no próprio luto. Mas João não desistiu fácil. Nos acompanhou até em casa, falando o tempo todo, contando histórias sobre meu pai que eu nunca tinha ouvido, fazendo perguntas sobre como estávamos nos virando, oferecendo ajuda. Se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Ele disse quando chegamos na porteira da casa da dona Zulmira, onde morávamos agora. Moro ali na Rua das Palmeiras, número 18. É só bater na porta. Achei estranho. Meu pai trabalhava no banco há mais de 10 anos. Conhecia todo mundo lá. Como nunca tinha falado desse tal de João? Como nunca o tinha trazido em casa para um café? Como fazia com outros colegas de trabalho? Mas minha mãe pareceu não notar nada de estranho. Na verdade, pela primeira vez em meses, vi uma centelha de vida nos olhos dela quando se despediu dele. Uma coisinha mínima, um brilho quase imperceptível, mas que me deu uma esperança de que talvez, só talvez, ela pudesse voltar a ser um pouco da mãe que era antes. João começou a aparecer quase todos os dias. Trazia mantimentos que sobravam na casa dele, oferecia para consertar coisas quebradas, me ajudava com os deveres de matemática. Era gentil, educado, sempre bem vestido e perfumado. Devia ter uns 35 anos, cabelos já grisalhos nas têmporas, olhos escuros que sorriam quando ele sorria. Ele é um bom homem, Dona Zulmira comentou uma tarde, enquanto eu ajudava a trançar seus cabelos ralos. Tá na cara que tá interessado na sua mãe, menina. Senti um aperto no peito. Interessado na minha mãe? Como assim? Meu pai tinha morrido há menos de 6 meses. Como ela poderia pensar em outro homem tão cedo? Mas a verdade é que, com a presença constante de João, minha mãe estava mudando. Não era uma transformação dramática. Ela ainda era quieta, ainda tinha aquela tristeza permanente nos olhos, mas começou a se arrumar um pouco mais, a colocar um vestido que não fosse preto de vez em quando, a pentear o cabelo com mais cuidado. E o mais importante, começou a falar mais, a sorrir de leve quando ele contava alguma piada, a se interessar por coisas além da rotina exaustiva de trabalho. Eu deveria estar feliz por ela, eu sei. Mas algo dentro de mim resistia. Era como se, ao aceitar João em nossas vidas, estivéssemos de alguma forma traindo a memória do meu pai. Como se estivéssemos dizendo que ele era substituível, que o buraco que ele deixou podia ser preenchido por outra pessoa. Seu pai ia querer que fôssemos felizes, Dorinha. Minha mãe me disse uma noite, depois que João tinha ido embora. Era a primeira vez em meses que conversávamos de verdade. Ele não ia querer que passássemos o resto da vida chorando. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu estivesse sendo egoísta e infantil. Afinal, ela era jovem ainda, não tinha nem 40 anos. E nossa vida estava tão difícil. João tinha um bom emprego no banco, morava numa casa própria, podia nos dar uma segurança que tínhamos perdido. Mesmo assim, não conseguia me sentir confortável perto dele. Havia algo nos olhos de João, algo que aparecia quando minha mãe não estava olhando, quando éramos só eu e ele na sala enquanto ela terminava o jantar na cozinha. Um brilho estranho, calculista, que me dava arrepios. Você vai ver, Dorinha, ele me disse uma vez baixinho, colocando a mão no meu joelho de um jeito que me fez encolher.
Vou cuidar muito bem de vocês duas, especialmente de você. Tentei falar com minha mãe sobre isso, sobre o desconforto que sentia. Mas ela não quis ouvir. É claro que você está confusa, filha. É normal. Você adorava seu pai. Ninguém vai substituí-lo. Mas João só quer ajudar, só quer o nosso bem. 3 meses depois que João entrou em nossas vidas, ele pediu minha mãe em casamento. Foi num domingo, depois do almoço que ele mesmo tinha trazido. Frango assado comprado na padaria, arroz, feijão, até uma garrafa de vinho. Ajoelhou-se na nossa sala minúscula, tirou uma caixinha do bolso com um anel simples e fez o pedido. Minha mãe chorou, disse que era cedo, que não sabia se estava pronta. Mas João insistiu, falou de amor, de cuidado, de como queria dar uma vida melhor para nós duas. Vocês podem se mudar para minha casa já na semana que vem, ele disse, como se o sim já estivesse garantido. Tem espaço de sobra lá, um quarto só para Dorinha, um quintal grande. Quando minha mãe olhou para mim, pedindo silenciosamente minha aprovação, engoli o nó na garganta e forcei um sorriso. Quem era eu para impedir que ela fosse feliz de novo? Quem era eu para condenar nós duas a uma vida de luta constante quando havia ali uma saída mais fácil? Eles se casaram numa cerimônia simples no cartório, sem festa, sem convidados além de mim e 2 testemunhas que João arranjou. Minha mãe usou um vestido azul claro, o primeiro colorido desde a morte do meu pai. Não estava radiante como uma noiva deveria estar, mas havia uma esperança cautelosa em seus olhos que há muito tempo não via. Nos mudamos para a casa de João no dia seguinte. Era uma casa bonita, bem maior que qualquer lugar onde tínhamos morado antes. Tinha 3 quartos, sala ampla, cozinha com armários novos, até um quintal com árvores frutíferas. Meu quarto ficava no final do corredor, longe do quarto deles, o que me dava uma privacidade que nunca tinha tido antes. As primeiras semanas foram normais. João ia trabalhar cedo, voltava no fim da tarde, jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia. Ele perguntava sobre a escola, sobre meus amigos, parecia genuinamente interessado. Minha mãe estava mais animada, cozinhava pratos elaborados, arrumava a casa com esmero, como se quisesse provar que merecia aquela segunda chance. Eu continuava desconfortável, mas tentava me convencer de que era só questão de tempo, de adaptação. Afinal, ele estava sendo bom para nós. Tinha pago minhas mensalidades atrasadas na escola, tinha comprado material novo, até me dado uma bicicleta de presente, coisa que eu sempre sonhei em ter e meus pais nunca puderam me dar. Foi cerca de 1 mês depois do casamento que as coisas começaram a mudar. Sutilmente no começo, tão devagar que mal percebemos a transformação. Primeiro foram as críticas à comida. Está salgado demais, ele dizia, empurrando o prato para longe. Ou, isso não é jeito de temperar uma carne, Cecília. Depois, as reclamações sobre a limpeza da casa. Olha só essa poeira no móvel. Que tipo de dona de casa você é? Minha mãe, ansiosa para agradá-lo, se desdobrava cada vez mais. Limpava a casa de cima a baixo todos os dias, experimentava receitas novas, ficava horas na frente do espelho se arrumando antes dele chegar. Mas nada parecia ser suficiente. As críticas se estenderam para mim também. Minhas notas, que estavam melhorando desde que voltei a frequentar a escola regularmente, nunca eram boas o bastante. Meu jeito de falar era abusado demais para uma menina. Minhas roupas eram indecentes ou desleixadas, dependendo do humor dele. E então começou a beber. Não muito no começo, apenas 1 copo de cachaça depois do jantar. Depois 2, depois a garrafa inteira. E com a bebida veio o verdadeiro João, aquele que tinha se escondido atrás da máscara de homem bom e gentil. A primeira vez que ele bateu na minha mãe foi por causa de um botão. Um simples botão da camisa dele que tinha caído e ela não tinha costurado de volta. Estávamos jantando quando ele notou e de repente explodiu, virando a mesa, quebrando pratos, agarrando minha mãe pelos cabelos. Corri para defendê-la, mas ele me empurrou com tanta força que bati a cabeça na parede. Fiquei ali, tonta, assistindo ele arrastar minha mãe para o quarto, os gritos dela se transformando em súplicas, depois em silêncio. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Tomou café,
deu um beijo na testa da minha mãe, que estava com o olho roxo, maquiado da melhor forma que conseguiu, me desejou um bom dia na escola. Quando voltei, minha mãe estava limpando a casa como sempre, movimentos mecânicos, olhar vazio. Mãe, precisamos sair daqui, sussurrei, com medo que ele pudesse ouvir, mesmo estando no trabalho. Ele vai fazer de novo. Vai piorar. Ela apenas balançou a cabeça, sem me olhar nos olhos. Foi só dessa vez, Dorinha. Ele bebeu demais, perdeu a cabeça, já pediu desculpas, prometeu que não vai acontecer de novo. Mas aconteceu. Claro que aconteceu. Na semana seguinte, foi porque o jantar atrasou. Na outra, porque ele achou que ela estava olhando de um jeito atrevido para o carteiro. Sempre havia uma desculpa, uma razão para a violência. E sempre, no dia seguinte, vinham as desculpas, as promessas, às vezes até flores ou um presente. Minha mãe, que já era frágil antes, foi se quebrando cada vez mais. Aquela pequena chama de vida que tinha voltado aos olhos dela quando conheceu João foi se apagando, até que não restou nada além de medo e resignação. Quanto a mim, ele mantinha uma distância calculada. Criticava, humilhava com palavras, às vezes me empurrava ou dava um tapa, mas nada comparado ao que fazia com minha mãe. Eu era apenas a enteada irritante, a lembrança constante de que minha mãe teve uma vida antes dele. Amou outro homem antes dele. Ao mesmo tempo, comecei a notar um outro tipo de olhar vindo dele. Quando eu saía do banho, quando me trocava no quarto com a porta não totalmente fechada, quando me abaixava para pegar algo no chão. Um olhar que me fazia sentir suja, exposta, vulnerável. Comecei a me trancar no quarto sempre que possível, a tomar banho só quando ele não estava em casa, a usar roupas largas demais para esconder meu corpo que começava a mudar, a se desenvolver. A cidade começou a falar. Numa cidade pequena como a nossa, os segredos têm pernas curtas. As pessoas viam os hematomas mal disfarçados da minha mãe. Notavam como ela tinha se tornado uma sombra da mulher que era antes. Viam como eu andava cabisbaixa, assustada, diferente da menina alegre que costumava ser. Mas ninguém fazia nada. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Era o que diziam, dando de ombros. Como se fosse normal, aceitável, um homem espancar sua esposa dentro de casa, como se fosse apenas um assunto privado e não um crime. Até os professores na escola, que viam meus olhos inchados de tanto chorar, minhas notas caindo novamente, meu isolamento crescente, preferiam olhar para o outro lado. Era mais fácil assim. Menos complicado. Menos arriscado. Aos poucos, fui entendendo uma verdade dura. Estávamos sozinhas naquilo. Ninguém viria nos salvar. Se quiséssemos escapar, teríamos que encontrar forças dentro de nós mesmas. Tentei convencer minha mãe tantas vezes a irmos embora. Poderíamos voltar para a casa da dona Zulmira ou procurar parentes em outras cidades, recomeçar em qualquer lugar longe dele. Mas ela sempre encontrava desculpas. Não temos dinheiro, Dorinha. Para onde iríamos? Ele vai nos encontrar. Vai ser pior. Às vezes ele é bom para nós, você sabe. Todo casamento tem problemas, filha. A última desculpa era a que mais me enfurecia. Que tipo de problemas de casamento incluíam olhos roxos e costelas quebradas? Que tipo de marido fazia a esposa se trancar no banheiro, tremendo de medo, quando ouvia a porta da frente se abrindo? Aquele não era um casamento com problemas. Era uma prisão. Uma sentença de morte em câmera lenta. E então, quando completei 14 anos, aconteceu. O dia que mudou tudo, que me fez entender que precisava agir, e rápido, antes que fosse tarde demais. O dia em que João mostrou sua verdadeira face, não apenas para minha mãe, mas para mim também. Foi numa sexta-feira que tudo mudou. Lembro como se fosse hoje, cada detalhe gravado na minha memória como se tivesse acontecido ontem, não há mais de 6 décadas. Era dia de prova de matemática, minha matéria mais difícil. Tinha estudado muito, ficado acordada até tarde refazendo exercícios, mas mesmo assim, quando vi as questões na prova, minha mente simplesmente travou. O medo de decepcionar, a pressão que eu mesma me colocava, o terror de voltar para casa com uma nota baixa sabendo como João reagiria, tudo isso fez com que eu não conseguisse me concentrar. Entreguei a prova quase em branco.
Saí da escola com um peso no peito, um pressentimento ruim que me acompanhou o caminho todo até em casa. Pensei em não voltar, em fugir para qualquer lugar, mas para onde iria uma menina de 14 anos, sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém para ajudar? Cheguei em casa e minha mãe percebeu logo que algo estava errado. "O que foi, filha?" Ela perguntou baixinho, enquanto eu largava a mochila no canto da cozinha. "A prova de matemática", confessei, já com lágrimas nos olhos. "Não consegui fazer quase nada. Vou tirar uma nota péssima." Ela me abraçou, coisa rara naqueles dias. "Vai ficar tudo bem", sussurrou no meu ouvido. "Não conte nada pro João hoje. Ele teve um dia difícil no trabalho, já chegou nervoso. Amanhã conversamos com calma, pensamos no que fazer." Concordei, aliviada por poder adiar o inevitável. Jantamos em silêncio, enquanto João bebia um copo atrás do outro, o rosto cada vez mais vermelho, os olhos cada vez mais turvos. Ajudei minha mãe a tirar a mesa, lavar a louça, e então me retirei para meu quarto, agradecendo silenciosamente por mais um dia em que ele me ignorava. Estava fazendo o dever de português quando ouvi o barulho. O som inconfundível de vidro quebrando, seguido pelo grito da minha mãe. Depois, o baque de um corpo caindo, mais gritos, súplicas. Fiquei paralisada por alguns segundos, o coração disparado, o lápis ainda na mão. Era sempre assim. Ele começava com minha mãe, e se eu aparecesse, se tentasse interferir, só piorava tudo. Ela mesma me implorava para ficar no quarto, para não me envolver. Mas dessa vez foi diferente. No meio dos gritos dela, ouvi meu nome. "A Dorinha não tem culpa. Por favor, João, deixa ela em paz." Senti um frio na espinha. Por que ela estava falando de mim? O que tinha acontecido? Abri a porta do quarto devagar, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. De onde estava, podia ver parte da sala. Minha mãe estava no chão, um filete de sangue escorrendo da testa, os braços erguidos numa tentativa inútil de se proteger. João estava em pé, segurando um papel na mão, sacudindo na frente dela. "Você sabia disso?" "Sabia?" ele berrava, a voz engrolada pela bebida. "Essa vagabunda tirou 0 na prova. 0. Depois de tudo que faz por vocês, é assim que me agradecem?" Meu sangue gelou. A professora deve ter ligado para dar a notícia da prova. Ou talvez algum colega tenha comentado com os pais, que contaram para João no bar ou no banco. Cidade pequena é assim. As notícias correm mais rápido que o vento. "Ela tentou, João." Minha mãe implorava. "Matemática é difícil para ela. O Jonas sempre..." Foi a coisa errada a dizer. Mencionar o nome do meu pai era como acender um fósforo perto de gasolina. João ficou vermelho de raiva, os olhos injetados, uma veia saltando na testa. "Não me fala desse homem na minha casa!" gritou, dando um tapa tão forte na minha mãe que ela caiu novamente. Não consegui me conter. Saí correndo do meu esconderijo, me joguei na frente da minha mãe, enfrentando João pela primeira vez. "Deixa ela em paz. A culpa é minha, não dela." Por um momento ele pareceu surpreso com minha ousadia. Depois, um sorriso estranho se formou em seu rosto. Um sorriso que me fez arrepiar até a alma. "Ah, então a princesinha resolveu defender a mamãe? Muito bonito. Mas você tem razão, a culpa é sua mesmo. E sabe o que acontece com meninas desobedientes que tiram 0 nas provas?" Deu um passo na minha direção, cambaleando um pouco pela bebida. Instintivamente recuei. "João, por favor." Minha mãe tentou se levantar, agarrando a perna dele. "Ela é só uma criança." Ele a chutou para longe como se fosse um inseto irritante. "Uma criança? Olha bem para ela, Cecília. Já tá virando mulher. E precisa aprender a respeitar o homem da casa." O jeito como ele disse isso, o olhar que lançou para meu corpo, me fez sentir nua, exposta. Entendi naquele momento o que estava prestes a acontecer e o terror me paralisou. "Mãe", sussurrei, implorando com os olhos que ela fizesse algo, qualquer coisa. Ela olhou para mim, depois para João, e vi algo morrer nos olhos dela. Uma rendição completa, uma aceitação do inevitável. Abaixou a cabeça, incapaz de enfrentar o marido, incapaz de proteger a própria filha. "Vai para o seu quarto, Cecília", João ordenou.
Eu vou dar uma lição nessa menina que ela nunca vai esquecer. Para meu horror absoluto, minha mãe obedeceu. Levantou-se com dificuldade, me lançou um último olhar, um olhar que pedia perdão, mas que não oferecia ajuda, e saiu da sala, fechando a porta do quarto atrás de si. Foi naquele momento que entendi. Estava completamente sozinha. A pessoa que deveria me proteger a todo custo tinha escolhido se proteger primeiro. Por medo, por covardia, por anos de abuso que tinham quebrado algo fundamental dentro dela. O que aconteceu nas horas seguintes é algo que ainda me custa falar, mesmo depois de tantas décadas. A dor física foi terrível, claro, mas pior ainda foi a dor da traição. A compreensão de que minha própria mãe tinha me abandonado no momento em que mais precisei dela. João me violentou naquela noite. Não uma, mas várias vezes. Usou meu corpo como se fosse uma coisa, um objeto para descarregar sua raiva, sua frustração, seus desejos doentios. E durante todo o tempo, do outro lado da parede, minha mãe permaneceu em silêncio, sabendo o que estava acontecendo, ouvindo meus gritos, minhas súplicas e escolhendo não fazer nada. Quando finalmente acabou, quando ele caiu num sono pesado, embriagado pelo álcool e pelo próprio ato monstruoso, me arrastei para o banheiro. Liguei o chuveiro e me sentei no piso frio, deixando a água escorrer pelo meu corpo machucado, como se pudesse limpar não apenas o sangue e o suor, mas também a vergonha, o nojo, o desespero. Fiquei ali não sei quanto tempo. Minutos? Horas? O tempo tinha perdido o sentido. Só sei que em algum momento, com a água já fria, tomei uma decisão. Não passaria mais uma noite naquela casa. Preferia morrer na rua a esperar que ele decidisse me usar novamente. Me vesti com dificuldade, escolhendo roupas largas que escondessem os hematomas, que não chamassem atenção. Peguei a mochila da escola, esvaziei os livros e coloquei o pouco que tinha de valor. Uma muda de roupa, a escova de dentes, a única foto que tinha do meu pai, e algumas moedas que guardava numa caixinha desde que comecei a trabalhar cuidando de crianças. Antes de sair, fui até a porta do quarto da minha mãe. Hesitei, a mão na maçaneta. Parte de mim queria entrar, acordá-la, implorar uma última vez que viesse comigo, que escolhesse sua filha em vez do monstro com quem tinha se casado. Mas outra parte, a parte que tinha crescido naquela noite de forma brutal e irreversível, sabia que seria inútil. Ela já tinha feito sua escolha, e eu precisava fazer a minha. Saí da casa sem olhar para trás, na madrugada fria de uma cidade que dormia. Não tinha ideia para onde ir, o que fazer, como sobreviver. Só sabia que qualquer lugar seria melhor que ali, que qualquer futuro incerto seria preferível àquela certeza de horror. Caminhei sem rumo por horas, as lágrimas secando no rosto à medida que o céu clareava lentamente. Quando o sol começou a nascer, me encontrei na frente da rodoviária da cidade. Um lugar pequeno, com apenas algumas linhas de ônibus que conectavam nossa cidadezinha a lugares maiores. Contei o dinheiro que tinha. Não era muito. Mal daria para uma passagem para a cidade mais próxima. Mas era o suficiente para começar, para escapar, para ter uma chance, por menor que fosse. Entrei na rodoviária, olhei o quadro de horários. O primeiro ônibus sairia em meia hora, para Belo Horizonte. Uma cidade grande, onde eu poderia me perder, onde ninguém me conheceria, onde João teria dificuldade em me encontrar se decidisse me procurar. Comprei a passagem com as mãos tremendo, temendo o tempo todo que alguém me reconhecesse, que perguntasse por que uma menina de 14 anos estava sozinha na rodoviária, ao amanhecer, com uma mochila escolar e olhos inchados de tanto chorar. Mas ninguém perguntou. Ninguém se importou. Assim como ninguém tinha se importado com os sinais óbvios de abuso em nossa casa por meses. A indiferença que antes me ferira agora era minha aliada. Sentei no ônibus quase vazio, no último banco, me encolhi contra a janela. E quando o motor roncou e começamos a nos afastar, senti uma mistura estranha de alívio e terror. Estava escapando do inferno, sim. Mas para onde estava indo? O que seria de mim agora? Não sabia então que aquela viagem de ônibus seria apenas o começo de uma jornada muito mais longa,
que estaria fugindo não apenas de João, mas também das memórias, da dor, da traição, que precisaria construir uma vida completamente nova, sozinha, sem nenhum apoio, numa idade em que a maioria das meninas ainda brincava de boneca. Não sabia que levaria anos até conseguir dormir uma noite inteira sem pesadelos, que o som de uma garrafa quebrando me faria tremer décadas depois, que teria dificuldade em confiar nas pessoas, especialmente em homens, pelo resto da vida. Mas também não sabia da minha própria força, da minha resiliência, da capacidade que teria de transformar aquela dor terrível em algo produtivo, em algo que um dia ajudaria outras pessoas. Enquanto o ônibus se afastava da cidade que tinha sido meu lar por toda a vida, olhei pela janela uma última vez. O sol nascia, tingindo o céu de rosa e dourado. Um novo dia começava, e para mim, uma nova vida também. Foi a noite mais terrível da minha existência, mas também foi a noite em que descobri que estava sozinha no mundo e que, de alguma forma, teria que encontrar forças para seguir em frente mesmo assim. Cheguei em Belo Horizonte completamente perdida. Uma menina do interior, de 14 anos, numa cidade grande, sem conhecer ninguém, sem ter para onde ir. Quando desci do ônibus na rodoviária, o barulho, a multidão, tudo me assustou. Por um momento, quase me arrependi de ter fugido. Mas então lembrei da noite anterior, do horror nas mãos de João, do silêncio cúmplice da minha mãe, e soube que não tinha volta. Precisava seguir em frente, por mais assustador que fosse. Passei o primeiro dia perambulando pela cidade, carregando minha mochila, tentando não parecer tão desesperada quanto me sentia. Gastei algumas moedas com um pão na padaria, guardando o resto com cuidado. Era tudo o que tinha no mundo. À noite, quando começou a escurecer, o medo apertou. Onde dormiria? Como me protegeria? Acabei encontrando um banco numa praça, meio escondido por arbustos. Não era seguro, eu sabia, mas que escolha tinha? Me encolhi ali, a mochila abraçada contra o peito, tentando dormir um pouco, sobressaltando a cada barulho. Foi assim por 3 dias, vagando durante o dia, dormindo em lugares escondidos à noite, comendo o mínimo possível para economizar o dinheiro que estava acabando rápido. Lavava o rosto em banheiros públicos, tentava manter a aparência minimamente apresentável, mas estava cada vez mais difícil. No 4º dia, uma senhora me abordou numa praça. Eu estava sentada num banco, olhando para o nada, faminta e exausta. Ela parou na minha frente, me estudou por um momento e então perguntou: "Quantos dias faz que você está na rua, menina?" Pensei em mentir, em dizer que estava apenas esperando alguém, que tinha casa, família, mas estava tão cansada de fingir, tão desesperada por ajuda, que a verdade escapou antes que pudesse contê-la. 4 dias. Ela assentiu como se já soubesse. E de onde você veio? De 3 Corações. Fugindo de quê? Abaixei os olhos, incapaz de responder. Como explicar o inexplicável a uma estranha? Ela suspirou, sentou-se ao meu lado. Não precisa me contar se não quiser, mas não pode continuar assim. Vai acabar sendo pega por algum malandro ou pela polícia. Sabe o que fazem com menores de idade que encontram nas ruas? Mandam de volta para casa, para os pais. O terror deve ter sido visível no meu rosto, porque ela logo acrescentou: "Calma, não vou te denunciar. Só estou dizendo que precisa de ajuda." Seu nome era Dona Clotilde. Era professora aposentada, viúva, morava sozinha numa casa pequena, não muito longe dali. Tinha me observado na praça por 2 dias, disse, percebendo que eu não era uma menina de rua comum, que algo muito grave devia ter acontecido para me colocar naquela situação. "Venha comigo", ela ofereceu. "Pode tomar um banho, comer alguma coisa, dormir numa cama de verdade." Depois decidimos o que fazer. Era arriscado confiar numa estranha, eu sabia. Mas o que tinha a perder? Se suas intenções fossem ruins, eu fugiria de novo. Já estava ficando boa nisso. A casa de Dona Clotilde era simples, mas acolhedora, cheia de livros e plantas. Ela me mostrou o banheiro, me deu toalhas limpas, até separou uma roupa antiga da filha dela que morava longe. Tomei o primeiro banho de verdade em dias, lavei o cabelo, me senti quase humana de novo. Depois me serviu uma sopa caseira com pão que comi com tanta fome que mal respirava entre as colheradas.
Só quando terminei, quando meu estômago estava cheio e meu corpo limpo, é que as lágrimas vieram. Chorei como não tinha permitido até então, soluçando tão forte que tremia toda, liberando não apenas a tensão dos últimos dias, mas toda a dor acumulada dos últimos meses. Dona Clotilde não perguntou nada. Apenas esperou que eu me acalmasse, me ofereceu um lenço e então disse, com uma simplicidade que me desarmou: quando estiver pronta para falar, eu estarei pronta para ouvir. Naquela noite, dormi numa cama de verdade pela primeira vez desde que fugi. No quarto que tinha sido da filha dela, com lençóis limpos que cheiravam a amaciante, uma janela que dava para um quintal com pés de manga e jabuticaba. Dormi como uma pedra, exausta demais até para sonhar. Na manhã seguinte, acordei desorientada, sem reconhecer onde estava. Por um momento de pânico, achei que estava de volta à casa de João, que tudo tinha sido um sonho. A fuga, a rodoviária, os dias na rua. Então, ouvi sons de panela na cozinha. Senti o cheiro de café fresco e me lembrei. Estava na casa de Dona Clotilde. Estava segura, por enquanto. Durante o café da manhã, ela não insistiu em perguntas. Falou sobre o tempo, sobre as plantas do quintal, sobre um livro que estava lendo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo ter uma adolescente fugitiva sentada à sua mesa. Foi só depois, quando lavávamos a louça juntas, eu lavando, ela secando, que consegui começar a falar. As palavras saíram aos poucos, hesitantes no começo, depois num fluxo que não conseguia mais conter. Contei sobre a morte do meu pai, sobre a depressão da minha mãe, sobre a chegada de João em nossas vidas. E, finalmente, com a voz quase sumindo, contei sobre aquela última noite, sobre o que ele tinha feito comigo, sobre como minha mãe tinha fechado a porta do quarto, escolhendo não ver, não ajudar. Dona Clotilde ouviu tudo em silêncio, apenas um músculo tremendo em sua mandíbula revelando a raiva que sentia. Quando terminei, quando não havia mais nada a dizer, ela simplesmente me abraçou. Um abraço firme, maternal, o tipo de abraço que não sentia desde que meu pai morrera. Você não vai voltar para lá, ela disse, não como uma oferta, mas como uma afirmação. Não enquanto eu estiver viva. Nos dias que se seguiram, Dona Clotilde e eu estabelecemos uma rotina. Ela saía cedo para dar aulas particulares de reforço escolar para crianças do bairro, sua forma de complementar a aposentadoria. Eu ficava em casa, ajudava na limpeza, aprendia a cozinhar pratos simples. À noite, depois do jantar, ela me dava aulas. Português, matemática, história, ciências, todas as matérias que eu estava perdendo por não estar na escola. Era uma professora exigente, mas paciente, que sabia explicar de um jeito que fazia tudo parecer mais fácil, mais interessante. Você é inteligente, Dora, ela me dizia frequentemente. Não pode desperdiçar esse cérebro. A educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Lembre-se disso. Depois de 2 semanas morando com ela, tivemos a conversa. A que eu estava temendo desde o primeiro dia. Precisamos regularizar sua situação, ela disse, séria. Você não pode viver como um fantasma para sempre. Precisa voltar à escola, ter documentos, existir oficialmente. O pânico voltou com força total. Mas se fizermos isso, vão me mandar de volta, para ele. Ela balançou a cabeça. Não necessariamente. Há outras possibilidades. Mas precisamos de ajuda legal. No dia seguinte, ela me levou a um lugar chamado Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Era uma casa simples, adaptada para escritórios, onde advogados voluntários atendiam casos como o meu, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O advogado que nos atendeu, Dr. Roberto, era um homem jovem de olhar gentil. Ouviu minha história com atenção, fazendo anotações, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes. Quando terminei, respirou fundo e explicou nossas opções. O ideal seria entrar com uma denúncia formal contra seu padrasto. Com base no que você relatou, há elementos suficientes para um processo criminal por estupro de vulnerável, além de todos os abusos físicos anteriores. Engoli em seco. A ideia de enfrentar João num tribunal, de ter que olhar para ele de novo, me aterrorizava. Mas, continuou o Dr. Roberto, percebendo meu desconforto,
Entendo que isso pode ser muito difícil para você agora. O que precisamos, no mínimo, é garantir que você não seja obrigada a voltar para aquela casa. Ele explicou que faríamos um pedido de emancipação especial. Normalmente, a emancipação só era concedida a partir dos 16 anos e em circunstâncias específicas. Mas com o relato de abuso grave, havia chances de conseguir uma exceção. Enquanto isso, ele concluiu, vamos registrar Dona Clotilde como sua guardiã temporária. Isso permitirá que você seja matriculada na escola, tenha acesso a serviços de saúde e exista oficialmente sem risco de ser devolvida aos seus pais. Foi um processo longo e, em muitos momentos, doloroso. Tive que repetir minha história várias vezes para assistentes sociais, psicólogos, o juiz da vara da infância. Tive que fazer exames médicos que comprovassem o abuso. Tive que enfrentar olhares de pena, de incredulidade, às vezes até de julgamento. Minha mãe foi notificada do processo. Não compareceu a nenhuma audiência. Não contestou meu pedido de emancipação. Não demonstrou qualquer interesse em me recuperar. João, por outro lado, tentou interferir. Não por preocupação comigo, eu sabia, mas por medo das consequências legais do que tinha feito. Felizmente, as evidências contra ele eram fortes demais e o juiz decidiu a meu favor. Aos 15 anos, me tornei oficialmente emancipada. Um caso raro, excepcional, que só foi possível pelas circunstâncias extremas e pelo apoio incansável de Dona Clotilde e Dr. Roberto. Com minha situação legal resolvida, pude finalmente voltar à escola. Entrei no primeiro ano do ensino médio, com colegas um pouco mais novos que eu. Tinha perdido quase um ano com toda a turbulência. No começo foi difícil. Me sentia deslocada, diferente, marcada de alguma forma invisível, mas perceptível pela experiência traumática que tinha vivido. Mas a sede de aprender, de recuperar o tempo perdido, falou mais alto. Me dediquei aos estudos com uma intensidade que surpreendia até os professores. Matemática, que sempre tinha sido meu calcanhar de Aquiles, se tornou um desafio pessoal que me recusei a perder. Estudava horas extras, fazia todos os exercícios 2, 3 vezes, pedia ajuda quando precisava. Você não precisa ser a melhor em tudo, Dora, Dona Clotilde me dizia, preocupada com minha obsessão por notas perfeitas. Só precisa fazer o seu melhor. Mas eu sabia que precisava ser excepcional. Era a única forma de garantir um futuro diferente, de não depender de ninguém, de nunca mais ser vulnerável como tinha sido. Paralelamente à escola, comecei a trabalhar meio período numa livraria perto de casa. O dono, seu Arnaldo, era amigo de Dona Clotilde e aceitou me contratar mesmo sendo eu menor de idade, com a condição de que não interferiria nos estudos. O salário não era muito, mas me dava uma independência que nunca tinha conhecido antes. Podia comprar minhas próprias coisas, ajudar nas despesas da casa, até guardar um pouquinho todo mês pensando no futuro. A livraria se tornou meu segundo lar. Nos momentos de folga, devorava livros de todos os tipos, romances, biografias, livros de história, ciência. Era como se cada página lida me afastasse um pouco mais daquela menina assustada que tinha fugido de 3 corações numa madrugada fria, me aproximasse da mulher que queria me tornar. Foi nessa livraria que conheci o professor Eugênio. Ele dava aulas de história na Universidade Federal e era cliente assíduo, sempre procurando livros raros sobre a história do Brasil. Começamos a conversar sobre livros, depois sobre história, depois sobre tudo. Ele percebeu meu interesse, minha curiosidade e passou a me recomendar leituras, a me emprestar livros da sua própria biblioteca. Você deveria pensar em fazer faculdade, Dora. Ele me disse um dia, depois de uma longa discussão sobre a Inconfidência Mineira. Tem uma mente brilhante que não pode ser desperdiçada. Faculdade? A ideia nunca tinha me ocorrido. Pessoas como eu, sem família, sem recursos, lutando para sobreviver dia após dia, não iam para a universidade. Pelo menos era o que eu pensava. É possível, ele insistiu. Há bolsas, programas de assistência. Seria difícil, claro, mas não impossível. E valeria cada esforço. Aquela conversa plantou uma semente que floresceria anos depois. Mas naquele momento, estava concentrada em terminar o ensino médio, em me manter de pé,
em construir uma vida que, se não era exatamente feliz, pelo menos era segura, estável. Os anos passaram. Terminei o ensino médio com notas exemplares. Continuei trabalhando na livraria, agora em tempo integral. Dona Clotilde, que já era idosa quando me acolheu, começou a ter problemas de saúde. Artrite, pressão alta, problemas de visão que a impediam de continuar dando aulas particulares. Nossos papéis se inverteram lentamente. Agora era eu quem cuidava dela, quem fazia as compras, cozinhava, a acompanhava ao médico. Não era um fardo, era uma honra poder retribuir um pouco do muito que ela tinha feito por mim. Foi por ela que finalmente decidi tentar a universidade. Queria que ela me visse formada, queria dar esse orgulho a ela antes que fosse tarde demais. Estudei como nunca para o vestibular, enquanto trabalhava, enquanto cuidava da casa, enquanto ajudava Dona Clotilde com seus remédios e consultas. Em 1969, aos 20 anos, entrei para a Faculdade de História da UFMG. A primeira da minha família, se é que ainda podia chamar aquelas pessoas em 3 corações de família, a chegar ao ensino superior. Quando recebi a notícia da aprovação, Dona Clotilde chorou, me abraçou, disse que sempre soube que eu conseguiria. "Você voou, Dorinha", ela disse, usando o apelido que só ela ainda usava. Voou com as asas quebradas, mas voou mesmo assim. E era verdade. De alguma forma, apesar de tudo, tinha aprendido a voar. Não era um voo perfeito, não era sem dor ou cicatrizes, mas era meu voo, conquistado com lágrimas, suor e uma determinação que nem eu mesma sabia que possuía. A menina que fugiu de casa numa madrugada, com apenas uma mochila e o coração despedaçado, estava se transformando na mulher que sempre quis ser. Livre, forte, dona do próprio destino. A faculdade abriu um mundo completamente novo para mim. Depois de anos vivendo no casulo protetor que Dona Clotilde e eu tínhamos criado, de repente me vi exposta a pessoas, ideias e experiências que nunca teria imaginado. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Os primeiros meses foram difíceis. Conciliar o trabalho na livraria, os cuidados com Dona Clotilde, que estava cada vez mais frágil, e as exigências dos estudos parecia quase impossível. Muitas noites chorei de exaustão, questionando se tinha feito a escolha certa, se não estava sendo presunçosa ao achar que alguém como eu poderia ter uma educação universitária. Mas a cada obstáculo superado, a cada prova bem-sucedida, a cada elogio de um professor, me sentia mais forte, mais capaz. Comecei a fazer amigos. Não muitos, pois ainda era reservada, ainda tinha dificuldade em confiar nas pessoas, mas alguns poucos, preciosos, que não se importavam com meu passado nebuloso, que me aceitavam como eu era. Entre eles estava Mariana, uma estudante de letras que conheci na biblioteca. Extrovertida, falante, sempre rindo, ela era o oposto de mim em muitos aspectos. Talvez por isso nos demos tão bem. Ela me puxava para fora da minha concha. Me lembrava que havia alegria no mundo, que nem tudo era luta e dor. Foi Mariana quem me convenceu a ir à minha primeira festa universitária. Relutei, inventei 1000 desculpas, mas ela insistiu tanto que acabei cedendo, mais para calá-la do que por vontade própria. "Você vai gostar, Dora, prometo", ela garantiu. "E se não gostar, a gente vai embora na hora. Só quero que você viva um pouco, respire, conheça gente nova." A festa era numa república estudantil perto do campus. Música alta, luzes coloridas, jovens rindo, dançando, bebendo, namorando. Um ambiente completamente estranho para mim, que tinha passado os últimos anos entre livros e responsabilidades. Fiquei num canto, segurando um copo de refrigerante, observando aquele mundo estranho e um pouco intimidador. Foi quando ele se aproximou. Alto, magro, cabelos castanhos caindo sobre os olhos, um sorriso tímido que não combinava com a altura imponente. "Primeira vez numa festa da República?" ele perguntou, e quando assenti, acrescentou: "Também não sou muito fã. Vim porque meu colega de quarto é o aniversariante e insistiu." Seu nome era Paulo, estudante de engenharia, no 3º ano. Conversamos por horas naquela noite, primeiro na festa, depois numa lanchonete aberta até tarde, finalmente caminhando pelo campus deserto sob o céu estrelado.
Falamos de livros, de música, de sonhos para o futuro. Ele não me perguntou sobre meu passado e não ofereci contar. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso de que o que importava era quem éramos naquele momento, não o que havia ficado para trás. Quando nos despedimos, já quase amanhecendo, ele pediu meu telefone. Dei o número da livraria, o único que tinha. Achei que nunca ligaria. Rapazes como ele, inteligentes, bonitos, de boa família, não se interessavam por garotas complicadas como eu, mas ele ligou. No dia seguinte, e no outro, e no outro. Começamos a nos encontrar após as aulas, a estudar juntos na biblioteca, a passear pelo parque nos fins de semana. Era uma amizade, eu dizia a mim mesma. Nada mais que isso. Não podia ser mais que isso. Afinal, o que sabia eu de relacionamentos? A única referência que tinha era o casamento doentio da minha mãe com João, e antes disso, os poucos anos com meu pai, idealizados pela memória de uma criança. Como poderia confiar em um homem, qualquer homem, depois do que tinha passado? Paulo respeitou meus limites, meus silêncios, meus recuos. Nunca pressionou, nunca exigiu mais do que eu podia dar. Quando finalmente contei a ele sobre meu passado, não tudo, apenas o suficiente para que entendesse minhas cicatrizes, ele apenas segurou minha mão e disse: "Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso." Foi nesse momento que percebi. Estava me apaixonando. E isso me aterrorizava. "Você merece ser feliz, Dora", Dona Clotilde me disse quando confessei meu medo. "Não deixe que aquele monstro continue controlando sua vida mesmo à distância. Isso seria dar a ele uma vitória que ele não merece." Ela tinha razão, eu sabia. Mas era mais fácil falar que fazer. O medo tinha raízes profundas, entrelaçadas com cada parte do meu ser. Não era algo que poderia simplesmente arrancar e jogar fora. Paulo entendeu isso melhor do que eu mesma. Com paciência infinita, foi desfazendo nó por nó dos meus traumas, me mostrando que nem todos os homens eram como João, que amor verdadeiro não machucava, não humilhava, não destruía. Nosso primeiro beijo aconteceu quase 6 meses depois que nos conhecemos. Estávamos sentados no gramado do campus, estudando para as provas finais. De repente, ele fechou o livro, olhou para mim com aqueles olhos gentis e perguntou se podia me beijar. O simples fato de ter pedido, de ter esperado minha permissão, já mostrava o abismo que o separava de João. "Sim", respondi, e foi como se uma comporta se abrisse dentro de mim. Não apenas para o amor, mas para a possibilidade de uma vida além da sobrevivência, além da luta constante, além do medo. Nos formamos em 1973, eu em História, ele em Engenharia. Dona Clotilde, já bastante debilitada, fez questão de ir à cerimônia. Sentada na primeira fila, usando seu melhor vestido, aplaudiu com lágrimas nos olhos quando recebi meu diploma. "Estou tão orgulhosa de você, minha filha", ela disse depois, e ninguém questionou o "minha filha", porque era exatamente o que eu era. Não de sangue, mas de coração. Paulo recebeu uma proposta de emprego em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Uma empresa de engenharia que estava crescendo, um salário bom, perspectivas de futuro. Ele me pediu para ir com ele. Não como amiga, não como namorada, mas como esposa. O pedido de casamento veio numa noite simples, sem grandes gestos, apenas nós dois sentados na varanda da casa de Dona Clotilde, olhando as estrelas. "Quero construir uma vida com você, Dora", ele disse. "Uma vida de parceria, de respeito, de amor. Se você quiser, se estiver pronta." Estava pronta? Não sabia. Parte de mim ainda tinha medo. Ainda esperava que a qualquer momento a máscara de bondade caísse e revelasse outro João. Mas outra parte, a parte que tinha crescido e aprendido a confiar de novo, sabia que Paulo era diferente, que merecia uma chance, que eu merecia uma chance. "Sim", respondi, pela segunda vez dando a ele uma permissão que mudaria minha vida. "Mas com uma condição. Dona Clotilde vem conosco. Não posso abandoná-la." Ele não hesitou nem por um segundo. "Claro que sim. Ela é sua família. Agora será minha família também." Nos casamos em 1974, numa cerimônia pequena, mas alegre.
Dona Clotilde, Mariana, alguns amigos da faculdade e colegas da livraria onde trabalhei por tantos anos. Seu Arnaldo, o dono da livraria, fez questão de me levar até o altar. Se seu pai estivesse aqui, ele disse, tenho certeza que estaria muito orgulhoso da mulher que você se tornou. A mudança para Petrópolis foi um novo começo. Uma casa nova, uma cidade nova, empregos novos. Eu consegui uma posição como professora numa escola particular, realizando outro sonho. E com Dona Clotilde ocupando o quarto de hóspedes, era como se tivéssemos formado nossa própria família improvisada, unida não pelo sangue, mas pelo amor e respeito mútuos. Os primeiros anos de casamento foram um aprendizado constante. Não apenas sobre como viver com outra pessoa, como compartilhar espaço e rotina, mas sobre como amar e ser amada de forma saudável. Paulo teve que aprender a lidar com meus momentos de pânico, com os pesadelos que ainda me acordavam suada no meio da noite. Eu tive que aprender a não esperar o pior dele a cada discordância, a não me encolher quando ele levantava a mão, para pegar algo numa prateleira alta, não para me agredir. Em 1976, descobri que estava grávida. A notícia foi recebida com alegria por Paulo e Dona Clotilde, mas com uma mistura confusa de emoções por mim. Felicidade, claro, mas também terror. E se eu não soubesse ser mãe? E se repetisse os erros da minha própria mãe? E se não conseguisse proteger meu filho como não fui protegida? Você será uma mãe maravilhosa exatamente porque sabe o que não fazer. Dona Clotilde me assegurou. As cicatrizes que carregamos podem nos destruir ou nos ensinar. Você escolheu aprender com elas. Minha filha, Ana, nasceu em janeiro de 1977. Um bebê saudável, de bochechas rosadas e um tufo de cabelo escuro como o meu. Quando a coloquei nos braços pela primeira vez, senti um amor tão intenso que quase doía. E junto com esse amor, uma resolução feroz. Essa criança nunca conheceria o tipo de dor que eu conheci. Nunca se sentiria abandonada, traída, sozinha no mundo. 2 anos depois, veio Miguel. Tão diferente da irmã, loiro como o pai, calmo onde ela era agitada, observador onde ela era falante. Nosso quarteto perfeito, completado pelo quinteto com Dona Clotilde, que apesar da idade avançada, ainda tinha energia para contar histórias, ensinar cantigas, ser a avó que meus filhos não teriam de sangue. A vida seguia seu curso, com as alegrias e desafios normais de qualquer família. Paulo foi promovido, eu me tornei coordenadora na escola, compramos nossa própria casa, um pouco maior, com um jardim onde as crianças podiam brincar. Foi em 1982 que o passado voltou a bater à nossa porta. Uma carta de 3 corações, informando que minha mãe tinha falecido. Infarto, dizia a carta. Estava sendo enterrada naquela semana. Fiquei olhando para aquele papel por horas, sem saber o que sentir. Não tinha qualquer contato com ela desde a noite em que fugi. Nunca tinha tentado me encontrar. Nunca tinha contestado minha emancipação. Nunca tinha demonstrado qualquer arrependimento pelo que permitiu que acontecesse. Quer ir ao enterro? Paulo perguntou suavemente. Pensei por um longo tempo. Não, respondi finalmente. Não por raiva ou ressentimento, mas porque não há nada lá para mim. Minha mãe morreu para mim naquela noite, quando fechou a porta do quarto. O que restou foi apenas uma casca vazia. Ele entendeu. Sempre entendia. A carta mencionava também, quase como uma nota de rodapé, que João tinha morrido anos antes, em 1975, num acidente de carro. Estava bêbado, tinha batido contra uma árvore. Ninguém mais se feriu. Senti um estranho alívio ao saber disso. Não alegria. Nunca desejei a morte de ninguém, nem mesmo dele. Mas um certo fechamento, como se um capítulo particularmente sombrio finalmente tivesse sido encerrado de forma definitiva. Os anos passaram, os filhos cresceram. Ana se formou em medicina, Miguel em direito. Ambos casaram, nos deram netos, 5 no total, que são a alegria da minha velhice. Dona Clotilde viveu até os 97 anos, lúcida até o fim, partindo serenamente numa tarde de outono de 1998. Paulo e eu envelhecemos juntos, vendo nosso amor amadurecer como um bom vinho. Ele se aposentou, eu continuei dando aulas por prazer.
Não por necessidade. Viajamos um pouco, conhecemos lugares que nunca imaginei que veria quando era aquela menina assustada fugindo numa madrugada fria. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo uma vida que jamais imaginei que teria. Uma vida com dores e cicatrizes, sim. Algumas que nunca desapareceram completamente, mas também com muito amor, muita alegria, muitas conquistas. A menina quebrada de 3 corações, que achava que nunca mais seria inteira, construiu uma vida plena, uma família amorosa, um legado de proteção e cuidado, não apesar do trauma, mas transformando-o em força, em propósito, em amor. Nunca voltei a 3 corações. Não quis. Algumas pontes não precisam ser reconstruídas, mas perdoei. Não por eles, que nunca pediram perdão, mas por mim. Porque o ódio é um fardo pesado demais para carregar por uma vida inteira. A promessa silenciosa que fiz para meu pai naquela rodoviária, antes de partir para Belo Horizonte, foi cumprida. Sobrevivi, me tornei forte, construí uma vida que ele teria orgulho de ver. E mais importante, quebrei o ciclo. Meus filhos, meus netos, nenhum deles conheceu por experiência própria o tipo de horror que conheci. Eles cresceram e crescerão cercados de amor, de respeito, de segurança. Esta é minha maior vitória, meu maior legado. Meus queridos que me assistem hoje, se essa história tocou seu coração, peço que deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição me dá força para continuar compartilhando essas memórias, que nem sempre são fáceis de reviver, mas que podem ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis. Lembrem-se de participar do sorteio de R$ 500. Estou ansiosa para saber quem vai ser o vencedor. E não se esqueça de entrar no nosso grupo de WhatsApp. O link está lá na descrição do vídeo. Todos os dias mandamos histórias reais de outras vovós que, assim como eu, enfrentaram desafios na vida e conseguiram superá-los. São histórias que vão te dar força, te inspirar, te mostrar que sempre é possível recomeçar, não importa o quão difícil pareça. Um abraço carinhoso da vovó Dora, que aprendeu que as cicatrizes que carregamos não definem quem somos, mas o que escolhemos fazer com elas, sim. Lembre-se sempre, a maior vingança contra quem tentou destruir você é viver uma vida plena, feliz e significativa. Foi isso que fiz, e é isso que desejo para cada um de vocês.